Olá! O convidado do bate-papo literário dessa semana tem a música e literatura como norteadores de vida. É doutor em letras, inglês e literatura correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é professor da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, no curso de letra e programa de pós-graduação em educação. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura inglesa e norte-americana, mas atua também na área de teoria literária e no mestrado em educação. Desenvolve pesquisa principalmente nos seguintes temas: educação e identidade cultural, literatura, linguagem e escrita de si. Estou falando do professor e músico Gladir Cabral. Tudo bom, Gladir? Tudo bem. Uma honra enorme te receber aqui no programa, depois de tanto tempo, né? O Gladir foi meu professor de pós-graduação em língua inglesa faz uns 13 anos, né, Gladir? Aqui mesmo. Na Unisul. Foi. E é muito bom revê-lo para falar então um pouquinho de literatura, né? Obrigado. Pra mim e de música, é claro, também. né? Tá bom. Bom, e falando em literatura e música, o que aconteceu primeiro na sua vida, a música ou a literatura? Então, é difícil, assim, discernir, eu acho, mas acredito que, pela lógica, foi a música primeiro, a música, a sonoridade, né? E depois, claro, porque a literatura ela vai entrar com o aprendizado, né? É verdade. Do ler e de escrever, aí é com a leitura, né? É. Então, acho que a música se antecipa nesse aspecto, né? É verdade. Então, ela vem com os cantos populares e aí vem vindo e a gente vai aprendendo ali. E você, quem te influenciou na música e na literatura, assim, para você gostar de música e literatura? Você fala sei lá, pais, familiares, sim. Quem? Eu acho que meus pais, meu pai, né? Meu pai gostava muito de música e assim, a própria família e depois a própria cultura popular, né? A gente está cercado de música. É verdade. O rádio nunca era desligado lá em casa, então a gente ouvia música o tempo inteiro, né? Acho que foi por ali, e claro, também envolvimento com as comunidades, com a igreja, né? Então a gente ia à igreja, na igreja tem os hinos e tem os cânticos. Então, desde a infância, cercado de música todo o tempo. Tem a igreja, o gospel, acho que tem muito dessa questão da música, né? Acho que muitos cantores saíram da igreja, né? E mesmo os hinos antigos, né, da igreja, os hinos, sei lá, do século XVI, XVII, do século XVIII, são coisas maravilhosas que a gente tem, né? Ô, Gladir, fala um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória acadêmica. Então, como é que você começou com letras? Eu acho que não, né? Eu fiz um curso de teologia, na verdade, antes, é verdade. E fiz letras posteriormente, fiz na Unesc. E depois continuei nesse caminho por opção mesmo, pela opção pela linguagem, pela literatura, né? Pelo ensino. E fui fazendo uma trajetória ali, trabalhando com a área da literatura. E aí tu és de Florianópolis, né? Atualmente estás morando em Criciúma, mas tu és nascido em... Eu nasci em Itajaí. Itajaí, tá. Na adolescência fui para Floripa, daí fiquei um tempo ali depois. E lá você fez o seu mestrado, então, com ênfase em literatura, Foi na UFSC que eu fiz. Na UFSC e também o doutorado. O doutorado também, e na área da literatura. Na área da literatura. E hoje você atua... Hoje eu dou, até hoje, né, continuo dou aula no curso de letras e também dou aula no programa de pós-graduação em educação da Unesc, então dou aula para alunos de mestrado, né, e agora vai começar o doutorado também. O doutorado de educação? Em educação, né, então, e dentro do projeto de educação eu trabalho ali com questões ligadas à linguagem, né, à literatura. Muito bom. Aí. Bom, no Brasil, quem são os autores... Primeiro, antes de perguntar do Brasil, porque o professor me deu aula de literatura americana e literatura inglesa. Isso me abriu portas para essas literaturas que eu não tinha tanto contato até então. Quem são as suas influências literárias, tanto inglesa quanto americana? São muitas, na verdade, né? Então, existe uma constelação, mas só para citar alguns, assim, o trabalho do Walt Whitman na poesia é um trabalho espetacular. Mark Twain, do século XIX, um escritor ficcional. Eu me lembro que a gente viu Shakespeare, a gente estudou Shakespeare para ver a escrita antiga, né, em inglês antiga, tá, de onde vinham os pronomes, na Udi, né? Foi. Shakespeare, e aí tem os contemporâneos, tem
Tem escritores, tem Maya Angelou, uma poeta americana que eu admiro muito, muito forte. Wendell Berry é um escritor que ainda é vivo e é norte-americano que produz, com uma sensibilidade muito grande para as questões ambientais, ecológicas, né? Então, assim, há muitas obras e muitos autores interessantes na literatura. Né? Atuais e passados. E os passados também. Então, são pessoas... E os escritores, né, essas pessoas, eles têm uma sensibilidade, um modo de enxergar o mundo, um modo muito, muito interessante, né? Eles têm os olhos abertos, eles enxergam detalhes que, às vezes, o cotidiano impede que nós vejamos. Então, a literatura é muito importante, porque ela permite que os nossos olhos percebam cores e sons e dimensões da realidade que a gente às vezes esquece ou ignora. Exatamente. Ou de repente com a correria do dia a dia a gente não para perceber. Isso, né? Isso. Tá, e no Brasil, enfim, na América Latina, quem você gosta de ler, quem te influencia na sua escrita, na sua música? Todas as pessoas que a gente lê acabam influenciando a gente, né? Porque a leitura é um processo de troca e de invasão, na verdade, né? Que se você vai ler Guimarães Rosa vai te invadir, né? Essa que é a realidade. Então, Guimarães Rosa, por exemplo, ele mesmo já é um grande autor, né? Mas eu tenho uma paixão muito grande por escritores como Paulo Leminski, né? Mário de Andrade, o nosso poetinha aqui do Rio Grande do Sul, é uma doçura. E tem Cecília Meirelles, e tem Clarice Lispector, e a profundidade da visão de Clarice, a sensibilidade de Clarice Lispector. Sim. E, então, são autores assim, dos mais variados cantos. Eu estou lendo agora um livro de crônicas, na verdade um livro que é resultado de uma tese que fala das crônicas de Raquel de Queiroz. E a gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia, né? Eu conhecia a Raquel por causa do 15, da sua literatura, eu não sabia nem que ela era cronista, né? E como a gente tem cronistas interessantes e boas, né? A própria Clarice Lispector, né? A Cecília Meirelles também escreveram anos a fio crônicas em revistas e jornais. Sim. E eu falei, meu Deus, olha só. As crônicas da Cecília Meirelles sobre educação estão sendo publicadas agora, já tem, parece-me, o 4º volume, ou 5º volume já, então... É mesmo? Só crônicas sobre educação. E crônicas sobre educação. E eu fico muito feliz, porque como eu escrevo crônicas, né, eu falei, meu Deus, que legal, que mulheres... Meu Deus, fortes e inteligentes e cheias de inspiração, enfim. E a crônica tem isso, né? De você olhar para uma coisa cotidiana, de um acontecimento comum ou corriqueiro, e você enxergar de um jeito... Exatamente, dá uma outra visão para aquele aspecto, uma coisa que você para perceber o cotidiano, porque senão às vezes a gente não para mesmo, né? A coisa simplesmente aí você vai junto, né? Passa batido. Por exemplo, a Clarice Lispector tem uma crônica famosíssima dela, em que ela está lembrando, ela lembra de uma vez em que foi à praia com o pai, né? Com a família, então ela retoma essa ideia, essa viagem. E o modo como ela descreve o mar, o modo como ela descreve essa experiência do sal, da água e da relação com a família, é um negócio maravilhoso, uma coisa muito bonita. Tem essas crônicas memorialísticas que eu acho que realmente marca, porque fica a memória da pessoa, mas também acaba retomando a sua própria memória, né? Essa última que eu escrevi, que era sobre a infância, que eu acho que eu mandei para ti, quantas pessoas que me retornaram assim, Renata, que bom que tu me fizeste parar um pouquinho para relembrar a minha própria infância, né? Porque nesse cotidiano, nessa vida líquida que vivemos hoje, realmente tudo é muito fugaz, tudo é muito passageiro e a gente acaba não prestando muita atenção nas coisas, né? Isso mesmo. Professor, e o senhor também fez parte de um grupo musical, né? Ou de vários grupos musicais, não sei. Várias configurações. Na verdade, o que eu tenho um contato com muitos músicos por esse Brasil afora. O que ocorre é que com a facilidade que a tecnologia permite, então, a gente consegue conversar, trocar ideia, fazer música juntos, a gente consegue gravar discos. Por exemplo, mesmo estando em lugares diferentes. Por exemplo, eu fiz uma canção, gravei voz e violão aqui, mandei para um amigo de São Paulo que está acrescentando mais violões e mais voz, e esse disco uma pessoa de Nova York, uma cantora de Nova York vai participar também, colocando a voz. Então tem um músico da Espanha que vai colocar violinos e vai colocar cordas.
Por quê? Porque a tecnologia agora permite isso, entendeu? Então, assim, é uma criação coletiva. Criação coletiva. Então, nesse aspecto, assim, mesmo que a gente estando deslocado de um grande centro, por exemplo, como São Paulo e Rio, a gente não está lá, né? Exatamente. Mas hoje em dia se consegue produzir muita coisa por meio de quebrar essa distância. Que a gente, a globalização. A gente consegue fazer muitas coisas mesmo não estando num grande centro. É verdade. Se fosse há 20 anos atrás, ou 30, já seria outra história. Eu teria que me mudar para morar em São Paulo, para poder ter acesso ao estúdio, para conhecer os caras que estão lá, enfim. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já, tá ok? Ok. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos conversando com o professor e músico Gladir Cabral. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASD, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Gladir, voltando então, já que a gente está falando acabei de falar aqui do IASD, que é uma escola de idiomas, e estávamos falando também dessa facilidade que hoje a gente tem de estar em lugares diferentes, mesmo sem sair do nosso próprio local. Esse mundo da globalização, você acha que é bom ou ruim para a literatura, para a música? Não, eu acho que para a literatura e para a música é excelente, né? Não tem porque a divulgação, o acesso aos livros, tudo isso é facilitado. Agora, claro que o mundo globalizado tem grandes desafios, a gente está vivendo dia a dia isso, né? De como conviver nessa sociedade muito peculiar, né? Onde a cultura de massa é uma coisa que atropela tudo. E eu acho que a quantidade muito grande também, chega a dar até uma angústia, a quantidade de música, de livro, sim. Fica difícil até para a gente poder escolher o que é bom, o que não é bom. Essa coisa que atropela a gente, exatamente. Cria uma ansiedade, de fato, né? Sim, também. E aí tem muita coisa, né? Agora, evidentemente que tem aspectos positivos, digamos assim, que é, por exemplo, que é o acesso, a troca o encontro entre culturas diferentes, né? O fato de você perceber uma diversidade tão grande no mundo. Agora, por outro lado, tudo isso está em risco, porque um dos aspectos da globalização é uma tendência de padronizar tudo, né? Então, os modos de falar, massificar as coisas, né? Então, enfim. Como diz, é uma faca de dois legumes. Exatamente. Tem os dois aspectos que tem que ser considerado. Professor, você escreveu um livro infanto-juvenil, Amigos de Jesus. Isso, como é que surgiu esse livro? Isso foi um desafio, alguns anos atrás, de uma editora de Blumenau, e aí a gente fez algumas pesquisas de novo, personagens interessantes, então, pessoas que marcaram também a trajetória da minha vida, digamos assim, porque são pessoas cuja biografia eu tive acesso, Sim. né? E aí eu escrevi um livro, era um trabalho infantil também, ou adolescente, assim, então escrevi um texto sobre cada pessoa, um capítulo, um livrinho para cada uma dessas pessoas, personagens, e uma canção para cada uma delas e tal. E aí tinha, sei lá, Pedro, o apóstolo, né? O apóstolo Pedro, aí tinha a Madre Teresa de Calcutá, enfim. E aí esses personagens ficavam para que as crianças tivessem acesso um pouco de história. A história, né? Enfim, religião, enfim. Isso, uma coisa mais. E tentando mostrar também, nesse projeto eu tentei equilibrar a origem dessas pessoas
para que não fossem todas as pessoas da Europa, que fossem pessoas do mundo todo. E também o gênero, para que fossem homens e mulheres, para que não ficasse só uma coisa, uma série de 12 homens, uma lista de nomes masculinos, mas que fosse que tivessem ali pessoas de toda a parte do mundo e que tivessem, sei lá, que de uma forma tivessem como um ponto comum esse contato com o Evangelho, né? Com a graça dele. Porque o professor é pastor. Sim. E aí dentro disso você trabalha com crianças, com jovens, adultos, enfim, e tenta passar uma mensagem. Mas não era um material religioso assim. Não era. Não era da igreja. É por causa na verdade estava aqui Amigos de Jesus, eu sei que fosse alguma coisa relacionada à igreja. Isso, mas foi um texto aberto, assim, não foi um texto para uma igreja ou uma coisa voltada para a religião. Entendi. E teve uma grande distribuição até legal. Pois é, isso que eu ia perguntar. E esse livro foi distribuído aonde? Quem foi que teve acesso? Foi pelo Brasil fora, a editora vendeu e aí teve vários... Isso foi em Blumenau, não? A editora era de Blumenau, mas tá. a venda foi distribuída inclusive para escolas. É mesmo, Gladir? Isso faz quanto tempo? Uns 15, 20 anos talvez já, né? Faz um tempinho. Não, 18 anos, provavelmente. Tá bom. E eu vi no seu blog que você tem um projeto chamado Gentes. Né? Fala um pouquinho pra gente desse projeto. É um projeto de canções, não é mais CD, porque hoje em dia não se faz mais CDs, né? Então, é um projeto de canções que foram disponibilizadas na internet, na web. Então, no Spotify, no canal do YouTube, no iTunes, então... E a ideia desse projeto era fazer canções que tivessem como tema o ser humano, as pessoas. E pessoas que, de certa forma, contribuíram para a humanidade de alguma forma positiva, né? E aí, então, eu fiz alguma escolha de algumas pessoas. Por exemplo, Martin Luther King Jr., né? E aí cada canção fala sobre uma pessoa? Cada canção não necessariamente conta a vida dessa pessoa, mas algum aspecto de alguma coisa que ela escreveu. Por exemplo, Adélia Prado tem poemas maravilhosos, Cora Coralina faz parte dessa lista, Albert Schweitzer, né, um filósofo e médico. E a escolha dessas pessoas foi você que escolheu ou foram as pessoas que participaram do... Não, essas pessoas, as escolhas temáticas foram aquelas que porque as canções, elas vão nascendo, né? Essa era a minha próxima pergunta, mas a gente vai dar um intervalinho. E na volta eu quero que você me fale o que te inspira. Como é que você faz uma canção? Acho que cada um tem um processo diferente, né? É verdade. Então tá bom. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos conversando com o professor e músico Gladir Cabral. E no outro bloco a gente estava falando sobre o processo de criação, né, Gladir? Como é que é o teu processo de criação? Então, na verdade cada canção tem uma história, uma forma de nascer, né? Mas algumas canções nascem de leituras de livros que eu estou fazendo, né? Então, vai lendo alguma obra e aquilo desperta uma ideia para uma canção. Sim. E acontecimentos da vida cotidiana, né? Ou mesmo projetos que eu queira, né? E as temáticas dependem do projeto. Por exemplo, esse de Gentes são pessoas que influenciaram o mundo, enfim, de alguma maneira, ou te influenciaram também, né? E aí num outro projeto vem uma outra temática. Eu fiz junto com parceiros de Belém do Pará, Tiago Azevedo e o Fabrício Mateus, que mora no Rio de Janeiro, a gente fez uma série de canções sobre a mata, por exemplo. Então a gente chamou esse projeto de Canções da Floresta. E aí essas canções falam de árvores do Pará, árvores do Sul, Araucária nossa, falam de pássaros, de aves, falam dos povos da floresta, dos ribeirinhos, dos seringueiros.
porque é em parceria. Então, um faz uma letra, manda para mim, eu coloco a música, eu faço uma letra, eu faço uma música, mando para eles, assim por diante. Então, surgiram várias canções. E agora, essa sua parceria, ela é Brasil afora, o mundo afora? Brasil afora. E pessoas que você foi conhecendo, assim, durante a sua vida? Que a gente vai conhecendo em eventos, às vezes faz um show, às vezes participa de um congresso, encontra um camarada lá, ele também é músico, a gente troca ideias e tem aquela afinidade e a gente resolve fazer junto as coisas. Que bacana. Então dessa forma surgiram essas canções. Então, eu tenho um bloquinho de anotações, evidentemente, que as ideias, os insights, né? Que vem naquelas horas que a gente, de repente, não pode parar muito, aí eu uso o bloco de anotações do celular. Certo. Porque às vezes vem de noite também, se você não anota, você também não dorme, né? Então eu anoto para conseguir voltar para dormir. Às vezes as canções nascem juntas, a melodia e a letra, e às vezes nasce primeiro a letra e depois a melodia, ou o contrário, vem uma melodia e espera-se um tempão até surgir uma letra. Certo. Também acontece isso. Então é bem diverso, né? Os caminhos são diferentes. Cada caminho é diferente. Gladi, você desenvolve pesquisa na área da educação e identidade cultural. E a gente vive numa época em que os valores estão em transição, né? Como a gente estava falando, as verdades são questionáveis e as incertezas absolutas, né? Porque na verdade todo mundo quer ter razão, mas na verdade ninguém tem. E como é que fica a cultura nessa modernidade líquida, vamos dizer assim, de Bauman, né? A cultura fica em crise também, né? Então, e a arte, né, também reflete um pouco, né, esse momento que nós estamos vivendo. Agora, todo momento de crise é também um momento de oportunidade, né? É verdade. Então, a crise que tem aspectos negativos, como por exemplo, no nosso caso, né, a violência, a polarização que a gente está vivenciando muito grande hoje no Brasil, ideologicamente, né, falando, as pessoas debatendo ideias e até extrapolando isso para questões pessoais, enfim. Muito forte. Então isso é uma coisa ruim. Porém, há uma oportunidade boa de aprendizado, né? A gente pensava que era uma coisa e é outra. Então temos uma nova realidade e a gente tem que lidar com isso. Então isso nos obriga a pensar sobre tolerância, sobre respeito ao outro, sobre, enfim, diversidade, colaboração. Entendeu? Então, se por um lado esse mundo chamado líquido, esse mundo aí que está super veloz e super mudando a todo instante, né? Se por um lado esse mundo nos coloca em risco, né, de várias formas, por outro lado, a gente também pode pensá-lo, a gente pode encaminhar as coisas de modo diferente, né? A gente também pode propor uma outra mudança, a gente pode também influenciar para termos outras referências que não somente a competição, por exemplo, entre as pessoas, em que cada pessoa está competindo, esse individualismo exacerbado que a gente tem, né? A gente pode propor uma outra coisa, né? Uma realidade em que podemos colaborar, podemos trabalhar juntos, podemos nos olhar não como competidores, mas como gente que está aqui, que pode fazer alguma coisa em construir junto o amanhã. Exatamente, né? Exatamente. E o professor também é ligado ao Imaginative Education Research Group, que é que tem sede em Vancouver. Eu me lembro naquela época que a gente fez a pós que o senhor ia viajar para o Canadá, tal, acredito que seja por esse motivo, foi, né? Foi por esse motivo. E é aí que tem ligações então com pesquisadores de vários países. Isso. Que tipo de discussões são feitas nesse grupo de pesquisa? Então, são pesquisadores de toda a parte do mundo que se reúnem anualmente para discutir a imaginação e a utilização da imaginação ou o impacto da imaginação na educação. De que modo se pode produzir e fazer educação de modo mais imaginativo. Então tem gente trabalhando... Essa imaginação teria a ver com alguma coisa com criatividade? Aí tem um grupo que trabalha com criatividade, tem um grupo que trabalha com literatura, com ficção, tem várias pesquisas diferentes pelo mundo afora, né? Então tem gente de Israel, tem gente da África do Sul, tem gente de Portugal, do Brasil, Canadá, Estados Unidos. Por exemplo, há pessoas que trabalham com narrativas. Então, tem contadores de história que participam do grupo. E tem pessoas que pesquisam narrativas antigas, narrativas judaicas ou narrativas indígenas, por exemplo. Os primeiros povos, as histórias que as primeiras nações
contavam e tudo mais. E aí são pessoas do mundo inteiro? E vocês se encontram de quando em quando? Há um congresso, né? Há um congresso anual. Eu nem sempre vou, na verdade, não dá, né? A gente não consegue sempre. Claro. Mas é sempre sempre tem. Canadá? E é sempre no Canadá. É sempre no Canadá. É sempre no Canadá, porque lá tem uma universidade, a Fraser University, Simon Fraser University, que organiza esse evento. Mas fora isso, aí tem os contatos à distância, tem projetos, aí tem publicação de livros, né? Muito bom. Enfim. Professor, então para encerrar nosso programa, eu quero que você cante pra gente, mostre pra gente um pouquinho da sua música. Tá bom. E a gente vai encerrar o programa então com, como é que vai chamar? Essa canção se chama Paz e Comunhão e ela fala do cuidado que se deve ter, do cuidado com o mundo, cuidado com a vida, cuidado com a natureza e tal. Muito bom. Só um pouquinho que eu vou me despedir aqui do pessoal, então a gente vai se despedir hoje, então. Estive aqui então hoje conversando com o professor Gladir. Eu queria agradecer antes da gente terminar e foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Bate-Papo Literário. Obrigado. Tá, ok? Eu que agradeço. Obrigado. Então lá vai, um pedacinho só. Cuida dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo.